O caso chocante da família mais incestuosa do México. Tudo isso por causa de uma única pessoa. Quando o Dr. Ruiz atravessou pela primeira vez este caminho de terra irregular, ele pensou que se tratava apenas de mais uma visita médica, daquelas que ele estava acostumado a fazer em comunidades rurais isoladas, onde as crianças ainda andavam descalças e as casas não tinham nome. Mas o que ele encontrou naquela manhã de julho não se parecia com nada do que ele tinha visto durante seus 30 anos de serviço. Diante dele, na soleira de uma construção de madeira deteriorada, alinhavam-se 3 figuras. Eram crianças, mas com rostos de adultos envelhecidos. Olhos sem brilho, mandíbulas afundadas, narizes mal formados. Um silêncio desconfortável envolvia a cena. Eles não choravam, não falavam, não reagiam à sua presença. Eles apenas o observavam, como se nunca tivessem antes visto um homem de fora. E atrás deles, de pé com as mãos cruzadas sobre a barriga, uma mulher magra, com o olhar perdido, murmurava algo que parecia uma oração sem sentido. Foi então que ele soube que algo estava terrivelmente errado. Olá, eu sou Burgo e este é México Proibido. Se você ainda não o fez, convido você a se inscrever no canal para descobrir comigo histórias que poucos ousam contar. Hoje, vamos conhecer um caso que abalará sua fé na humanidade. Uma história que começou com uma única decisão errada e acabou por marcar gerações inteiras com o peso do silêncio, do isolamento e do pecado. Este é o relato do clã do Carrizal, uma família soterrada na sombra de seus próprios laços de sangue, onde o amor, o medo e a obediência se confundiram até que ninguém soubesse quem era o pai, quem era o filho, ou quem tinha o direito de falar. Tudo começou, de acordo com os poucos registros disponíveis, com um homem chamado Eusébio. Nascido em meados do século passado na Sierra Baja de Veracruz, Eusébio era filho único de um casamento camponês. Após a morte precoce de sua mãe e a ausência constante de seu pai, ele cresceu sob os cuidados de sua tia materna, uma mulher profundamente religiosa que lhe ensinou que o mundo estava cheio de impureza e tentação. Essa semente de medo germinou em sua mente como doutrina e, com o tempo, transformou-se em uma ideologia inflexível. O exterior corrompe, o sangue purifica. Aos 20 anos, Eusébio casou-se com sua prima irmã, Tomasa, e eles se afastaram juntos da comunidade, instalando-se em um terreno abandonado que ele cercou ele mesmo com arame enferrujado e paredes improvisadas de troncos e chapas. Lá, ele fundou o que ele mesmo chamou de sua aldeia, um terreno sem vizinhos, sem luz elétrica, sem visitas. Por mais de 40 anos, nenhum estranho atravessou os limites desse espaço. E aqueles que tentaram foram recebidos com hostilidade ou com a desculpa de "não precisamos de nada aqui". O problema não foi apenas o isolamento. Com os anos, a família cresceu. Crianças que se casavam com meias-irmãs, primos que também eram meio-irmãos, mães que davam à luz filhos de seu próprio pai. Eusébio era o centro desse emaranhado. Sua palavra era lei, sua visão era religião e seu controle absoluto. Ele não ensinava a ler nem a escrever, mas sim a obedecer. Quem fazia muitas perguntas era punido. Aquele que chorava era reduzido ao silêncio. A obediência era a única forma de sobreviver. Com o passar das gerações, as consequências tornaram-se visíveis. Crianças que não falavam, adolescentes com malformações ósseas, corpos frágeis e rostos que pareciam talhados com a mão trêmula do tempo. Alguns não chegavam à adolescência. Outros viviam num estado quase vegetativo. Todos partilhavam uma coisa:
o olhar vazio. Uma mistura de resignação, de medo e de algo mais difícil de nomear. Uma espécie de ausência interior, como se nem soubessem que o mundo podia ser diferente. Foi uma antiga professora reformada, Marta, que, depois de ouvir rumores no mercado da capital do concelho, decidiu aproximar-se. Ninguém a acompanhou. Ninguém quis saber. Os vizinhos preferiam não falar daquela família da montanha, e quando ela perguntava por quê, eles só lhe respondiam com evasivas. Apesar disso, Marta seguiu o caminho de terra batida até ver a cerca improvisada e, ao fundo, os olhares que escapavam por uma fresta. Ela trouxe pão, leite e cadernos. Ela bateu à porta durante quase 1 hora. Alguém a observava do interior, mas ninguém abriu. Ela voltou vários dias seguidos até que, finalmente, uma jovem a deixou entrar. O que ela viu a fez chorar. Não por horror, mas por impotência. Uma casa sem móveis, sem camas, sem divisão entre os espaços. Uma única panela sobre brasas negras. 9 pessoas, de idades diferentes, que não pareciam distinguir entre o dia e a noite. Os mais jovens escondiam-se. Os mais velhos não falavam. E entre todos eles, um homem já idoso, sentado numa cadeira de madeira com o olhar perdido, que nem pareceu notar a sua presença. Marta voltou várias vezes. Em cada visita, ela tentava aproximar-se das crianças, de lhes ensinar a escrever os seus nomes, de lhes falar do que havia lá fora, mas a barreira era maior do que ela imaginava. Não era só o medo. Era o hábito. O confinamento. A programação que lhes dizia que tudo o que vinha do exterior era perigoso. Tinham-lhes ensinado que só no interior estavam seguros, que o mundo era um castigo e o seu confinamento uma proteção. Um dia, uma das meninas mostrou-lhe um desenho. Uma figura feminina com uma cruz na mão, rodeada de crianças em rostos. Quando Marta lhe perguntou quem era, a menina disse apenas: "É a minha avó. E é a única que sabia tudo." Este foi o primeiro indício, a primeira fenda no muro invisível. Porque naquele clã onde todos tinham Eusébio, havia uma mulher que, em silêncio, tinha sido testemunha de tudo, que tinha permitido tudo, e que talvez tinha sido a verdadeira raiz do sofrimento de todos. Marta tentou denunciar. Ela foi ao DIF, a Câmara Municipal. Falou com uma assistente social. Mas ninguém quis envolver-se. Não havia provas, diziam eles. Era uma família fechada, autônoma. E, além disso, o que podemos fazer se ninguém se queixa? Assim começou a etapa mais sombria do caso: a indiferença. A história do clã do Junco não se construiu num dia, nem se decidiu num. Por décadas, a família viveu à margem da civilização, sob um sistema de poder tão sutil quanto aterrorizante, onde as regras eram transmitidas por olhares e as ordens não eram gritadas, elas se insinuavam. Marta, a antiga professora, foi talvez a única presença externa que conseguiu quebrar momentaneamente esse círculo. Mas mesmo ela não estava preparada para o que ia descobrir. Após sua primeira visita, ela voltou com um pequeno gravador e começou a registrar o que via. Não para denunciar, mas porque sentia que estava diante de algo que não podia ser explicado com palavras. Ela trazia pão doce, medicamentos básicos e, acima de tudo, um sorriso caloroso que fazia com que as crianças se aproximassem, tímidas, mas curiosas. Um deles, uma criança de cerca de 8 anos chamada Mateu, tornou-se seu primeiro elo real. Embora não falasse, ele desenhava constantemente. Em folhas velhas, ele traçava figuras retorcidas, casas impuras, árvores e folhas. Havia sempre uma figura central com uma enorme silhueta masculina e outras menores ao seu redor.
Um dia, enquanto Marta o ensinava a escrever seu nome, a mãe da criança, uma jovem de não mais de 20 anos, aproximou-se. Ela se chamava Lídia e era filha de Eusébio e também, embora não o dissesse, mãe de um de seus irmãos. Seu rosto estava marcado por uma profunda tristeza e seu corpo, embora jovem, mostrava sinais de desgaste, como se a vida tivesse escapado dela desde criança. Em voz baixa, ela murmurou a Marta que não deveria mais voltar, que ele não queria visitas e que se a encontrasse lá dentro, algo grave poderia acontecer. Mas ao mesmo tempo, ela lhe entregou um pequeno pedaço de papel dobrado, onde se lia, com letras mal formadas: não foi ele. Foi ela. Marta não entendeu no início. Ela sempre pensara que o culpado era Eusébio, aquele homem frio e ausente que nem falava. Mas essa mensagem sugeria outra figura nas sombras. A avó, a esposa de Eusébio, Tomasa. Uma mulher de quem todos falavam em seus murmúrios, mas que ela nunca tinha visto. Marta começou a fazer perguntas. Aos vizinhos, ao padre da aldeia, até a uma enfermeira aposentada que um dia tinha trabalhado na região. O que ela ouviu foi desconcertante. Tomasa era conhecida em sua juventude como uma mulher rigorosa, devota, mas com uma fé distorcida. Ela dizia que o mundo tinha caído em pecado e que só aqueles que mantivessem sua linhagem pura seriam salvos. Os primeiros a sofrer dessa crença foram seus próprios filhos. Aos meninos, ela ensinava que as mulheres de fora eram tentação. Às meninas, ela dizia que seu corpo era um presente para proteger o sangue da família. Sob seu controle, Eusébio passou de ser um homem silencioso a uma figura submissa e depois, um executor dessa ideologia doentia. Foi Tomasa quem decidiu os casamentos, quem permitia que um filho dormisse com sua meia-irmã, quem confiou uma neta de 12 anos aos cuidados de um primo de 30 anos. Não era ignorância, era convicção. E nessa convicção foi semeada uma geração inteira de dor. Durante uma de suas visitas, Marta conseguiu entrar além da sala comum. Ela o fez com as permissões silenciosas de Lídia, que, após ter olhado para os dois lados, a conduziu por um estreito corredor de terra compactada. No fim, um pequeno cômodo com um altar improvisado. Uma cruz de madeira, várias velas derretidas e, ao centro, uma foto em preto e branco de uma mulher de expressão dura, Tomasa. Ao redor dela, pendiam colares de pérolas, fitas com nomes bordados e pequenos lenços com manchas que Marta preferia não imaginar o que eram. Ali, ela compreendeu que Tomasa não tinha sido apenas a matriarca. Ela tinha sido uma figura de culto interno. Um detalhe a fez arrepiar. As crianças chamavam a cruz de Mamãe Tomasa. Eles não diziam avó, não diziam foto. Era como se ela estivesse sempre viva, observando, punindo do além. Essa espécie de veneração religiosa, em relação a uma mulher que ditou o destino de todos, seria a prova final de quão a noção de família se corrompera dentro dessa casa. Mas a verdadeira ruptura veio pouco depois, quando um dos filhos mais velhos, e não se sabe se também neto, decidiu escapar. Ele se chamava Rafael, tinha cerca de 17 anos e tinha começado a suspeitar que aquilo em que ele vivia não era normal. Sua pele estava marcada por cicatrizes e suas costas apresentavam uma deformação evidente. Ele andava inclinado para um lado e sua maneira de falar era limitada. Mas seu desejo de escapar era mais forte que o medo. Uma noite, enquanto todo mundo dormia, ele fugiu pela montanha, sem rumo, com apenas uma garrafa de água e um cobertor.
Ele foi encontrado 3 dias depois, desidratado, coberto de picadas, os pés machucados pela caminhada. O casal de camponeses o viu à beira de um riacho e o levou para o hospital mais próximo. Lá, quando tentaram registrar sua identidade, ele disse algo que deixou todo mundo perplexo. Meu pai é também meu irmão. E minha mãe, a filha da minha avó e o seu filho. Ninguém compreendeu imediatamente. Eles pensaram que ele estava delirando. Mas ao fazê-lo passar por um exame genético de emergência, confirmaram o impensável. Rafael tinha uma consanguinidade próxima de 50%, típica de relações incestuosas múltiplas. Sua árvore genealógica era um círculo fechado, onde os nomes se repetiam, as idades se confundiam e os papéis se misturavam. O hospital informou as autoridades. Pela primeira vez em mais de 4 décadas, o nome da família apareceu em um registro oficial. Jornalistas, assistentes sociais, até mesmo equipes do governo estadual chegaram. Mas quando chegaram ao terreno do Juncal, encontraram a casa vazia, queimada. Alguém, talvez Leusébio ou alguém de dentro, a havia destruído antes de partir. Não havia corpos. Não havia nenhum rastro dos outros membros. Apenas cinzas, pregos retorcidos e uma pequena figura de madeira enegrecida, a cruz da mamãe Tomasa. Rafael foi levado para um abrigo sob proteção. Até hoje, ele se recusa a falar em profundidade. Ele diz que há coisas que não devem ser contadas. Que se forem ditas em voz alta, ela o ouvirá. Marta o visitou uma vez. Ela lhe trouxe pão, como nas visitas de antes. Ele assentiu sem dizer uma palavra. Ela lhe pegou a mão e, com os olhos cheios de lágrimas, ela lhe sussurrou: Eu não sou o único. Há outros, e eles esperam. Na próxima parte, saberemos o que aconteceu aos outros membros da família. A investigação que foi misteriosamente arquivada e a história por trás do único retrato dessa família que ainda existe. Quem tirou essa foto? E por que ela desapareceu depois? Durante semanas, os jornais locais tentaram cobrir o caso. Os repórteres falavam em voz baixa, com frases prudentes, sem mencionar diretamente a palavra incesto. Eles diziam: consanguinidade extrema, um caso de isolamento familiar, estruturas atípicas de parentesco. Mas nos corredores, nos sussurros, nos cafés ao amanhecer, onde se reuniam os jornalistas independentes, todo mundo sabia que era muito mais do que isso. Eles estavam diante do que parecia ser a família mais incestuosa do país. E o pior, não havia mais casa, nem provas físicas, nem membros localizáveis. Restava apenas Rafael, com suas memórias confusas, suas frases cortadas, e uma promessa não dita de que o horror mal começava a ser compreendido. A investigação oficial foi aberta rapidamente, mas foi fechada com ainda mais rapidez. O promotor local alegou falta de provas, alegou que não havia corpos, nem testemunhas confiáveis, nem acusações diretas. Tudo foi arquivado em uma pasta cinza marcada, caso arquivado por falta de elementos suficientes. Marta, ao saber disso, sentiu que a justiça não havia falhado apenas com os vivos, mas também com aqueles que nunca nasceram, com aqueles que morreram sem nome. Segundo suas próprias palavras, escritas em uma carta aberta que ela tentou publicar na mídia, o silêncio é uma segunda morte. Foi então que apareceu uma peça que mudaria a narrativa, uma fotografia, não qualquer uma, mas um retrato de família, antigo, embaçado, de uma qualidade quase acidental. A imagem mostrava 8 pessoas de pé, alinhadas como em qualquer retrato de família rural. Mas havia algo inquietante.
as proporções eram estranhas. Alguns rostos muito semelhantes entre si. Uma jovem mulher abraçando duas crianças que se pareciam mais entre si do que com ela. Um homem ao fundo, com um olhar duro, segurando no colo uma menina que se parecia estranhamente com ele. As roupas sujas, o fundo desordenado, a sensação de mal-estar latente. A foto chegou às mãos de um jornalista independente chamado César Beltrán, que há anos investigava casos de comunidades fechadas nas zonas rurais do país. Ele a recebeu de forma anônima, impressa em papel desgastado, sem remetente. No verso, escrito a lápis, uma frase: "Assim vivíamos, mas não sabíamos que era errado." Beltrán, comovido com o que via, contatou Marta. Juntos, eles iniciaram uma busca para descobrir quem havia tirado essa imagem e por quê. Após meses de rastreamento, eles encontraram uma pista. Um jovem voluntário de uma organização religiosa havia visitado a área há 5 anos, quando distribuíam comida após uma tempestade que devastou várias aldeias na serra. Esse jovem, chamado Tomás Alala, lembrava-se de ter tirado uma foto de uma família que se recusou a falar, mas que aceitou pães e velas. Ele tirou apenas uma imagem, rapidamente, sem pedir permissão. Ele disse que teve medo. Que não era o tipo de pobreza comum, mas algo mais profundo, mais quebrado. A foto desta imagem, esquecida numa caixa, foi a que outra pessoa recuperou e enviou. Com a foto como único testemunho físico desta família, Beltrán publicou uma reportagem especial, intitulada Os Filhos do Confinamento. Ele não usou nomes, não deu coordenadas exatas, mas contou em detalhe o que Rafael havia narrado, o que Marta havia visto e o que essa imagem parecia gritar do seu silêncio. O artigo não se tornou viral, mas chegou a mãos importantes. Um médico geneticista do norte do país, Alerlo, propôs analisar o DNA de Rafael mais a fundo. O que ele descobriu foi aterrorizante. Não só havia provas de consanguinidade direta entre pais e filhos, mas uma série de repetições genéticas que só podiam ser explicadas por múltiplas gerações de relações incestuosas. Rafael, enquanto isso, vivia num centro especial sob identidade reservada. Ele havia começado a falar mais, mas o fazia por fragmentos. Ele afirmava que alguns de seus irmãos ainda estavam vivos, escondidos no outro rancho, uma espécie de terreno próximo onde se refugiavam quando chegavam visitas inesperadas. Segundo ele, Eusébio havia preparado este lugar por anos, como um santuário de sangue, onde só entravam aqueles que sabiam obedecer sem fazer perguntas. Lá, dizia ele, não havia luz, nem camas, nem nomes, apenas o silêncio. O Trani e Marta pediram permissão para investigar esta zona, mas as autoridades locais recusaram o pedido. Disseram que era propriedade privada e que não havia queixas formais. Alguns habitantes começaram até a se mostrar hostis. Diziam que reviviam uma história que deveria ser deixada em paz, que essa família já havia sofrido o suficiente. Mas outros, em voz baixa, admitiam que havia tido movimento na zona. À noite, ouviam-se cânticos. Que às vezes se viam luzes. Que os cães latiam como se algo ou alguém andasse entre as árvores. Enquanto isso, Marta continuava a receber desenhos pelo correio. Ninguém sabia quem os enviava. Não havia remetente. Mas o estilo era o mesmo de Mateo, a criança que ela havia conhecido em sua primeira visita. Eram figuras de formas, mãos longas, olhos vazios e sempre, no fundo, uma silhueta feminina rodeada de fogo ou de cruzes. Num dos desenhos, lia-se: "Ela não está morta." Marta começou a sonhar com Tomasa. Ela não a conhecia,
mas seu rosto, gravado na fotografia do altar, voltava repetidamente, repetindo-lhe coisas que ela não compreendia. Certa noite, ela recebeu uma chamada. Era Rafael. Ele não usou seu nome, mas ela reconheceu sua voz. Ele disse a ela que queria voltar, que precisava encontrar seus irmãos, que não podia deixá-los lá. Marta implorou-lhe para não o fazer, que ele estava agora em segurança. Mas ele respondeu apenas: "Se eu sair, é porque ela me deixou sair. Mas agora tenho que pagar." A chamada foi cortada. Desde então, Rafael desapareceu. O centro que o abrigava relatou que ele havia saído uma manhã e não havia retornado. As câmeras o capturaram caminhando em direção à montanha, com o mesmo cobertor que ele havia usado quando escapou pela primeira vez. Ninguém soube mais nada sobre ele, nem de seu rastro, nem de seu corpo, nem de sua sombra. Foi como se o ciclo tivesse se fechado mais uma vez. Marta caiu em profunda depressão. Beltrán parou de publicar sobre o assunto. As autoridades disseram que não havia mais nada a investigar. Mas a imagem permaneceu. A foto. Aquela única prova tangível de uma estrutura familiar que rompia toda a lógica. Eles a penduraram em uma parede dos arquivos de Beltrán, com uma nota que dizia: "Nenhum inferno começa com fogo. Ele começa com o silêncio." Antes que os filhos, netos e bisnetos de Tomasa a perdessem entre as árvores, a lama e o silêncio, houve um começo. Uma história anterior à casa sem luz, as crianças sem nomes e as orações distorcidas. Porque para entender como um inferno foi construído, às vezes é necessário voltar ao primeiro tijolo. E este tijolo, nesta história, tem um nome próprio: Tomasa de la Cruz Ortega. Nascida em 1946 em um pequeno vilarejo perto de Zongolica, Veracruz, Tomasa cresceu em uma família profundamente conservadora. Sua mãe morreu ao dar à luz seu sexto filho, e seu pai, que trabalhava como diarista nos campos de cana, passava longos períodos fora. A figura dominante em casa era sua avó materna, conhecida por todos como a Dona Herminha, uma curandeira temida e respeitada que misturava ensinamentos católicos com rituais ancestrais e práticas que, mesmo naquela época, eram consideradas obscuras. Foi sob essa influência que Tomasa aprendeu que o sangue era sagrado, que misturá-lo era profanar, que o impuro vinha de fora e que o puro só podia ser preservado se mantido dentro. Desde jovem, Tomasa foi diferente. Ela não falava com as outras garotas, não ia a bailes e passava horas na capela do vilarejo orando sozinha. Alguns diziam que ela teve uma visão, outros que ela era tocada. O fato é que sua presença incomodava. Seus grandes olhos, sua maneira calma de falar e seu ar de autoridade faziam com que até os adultos baixassem a voz à sua passagem. Aos 17 anos, ela se casou com seu primo de segundo grau, Eusébio Ramírez, um jovem silencioso e dócil, cujo pai havia desaparecido anos antes. O casamento foi arranjado por suas respectivas famílias, sob a ideia de manter a união do sobrenome. Depois de se casarem, eles se afastaram do vilarejo. Ninguém soube exatamente para onde foram, mas rumores corriam de que Tomasa havia comprado um terreno nas encostas de uma colina abandonada. Alguns diziam que uma família inteira havia morado lá antes e morrera durante uma epidemia. Outros, que era uma terra amaldiçoada. O que é certo é que, durante anos, não se teve mais notícias deles. Até que, algum tempo depois, alguém viu uma criança descalça atravessar um caminho de terra, com os olhos cobertos por um pano, guiada por uma mulher de rosto inexpressivo. A Tomasa,
levando seu primeiro filho para receber a bênção do sol, como ela diria mais tarde em um dos poucos escritos que deixou. Os cadernos de Tomasa foram encontrados por Marta anos depois, enterrados entre tábuas podres, debaixo da casa carbonizada. Eram páginas gastas, escritas com uma caligrafia forte e angulosa, onde ela registrava seus pensamentos, suas regras e sua visão de mundo. Em um deles, lia-se: "O pecado entra pela orelha alheia." Quando o sangue conhecido protege, se uma criança não conhece outro mundo, ela não o deseja. Se uma mulher não vê outros homens, ela não os cobiça. Assim se mantém a pureza. Não era ignorância. Era uma teologia pessoal, uma doutrina doente, baseada no medo, no controle e numa fé distorcida. À medida que sua família crescia, Tomasa ditava os papéis. As meninas aprendiam desde cedo a obedecer em silêncio, a calar o choro, a dormir perto de quem ela designava. Os meninos eram criados para obedecer sem questionar. Ninguém saía, ninguém fazia perguntas. Quando alguém adoecia, ela aplicava uma pomada e orava. Se uma criatura nascia com malformações, ela considerava isso uma prova de pureza, não de erro. Ela até deixou escritos onde afirmava que o corpo torto é a cruz que Deus dá àqueles de quem ele mantém a raiz pura. Mas o mais assustador foi o que ela escreveu sobre si mesma. Em um dos últimos cadernos, datados de apenas 3 anos antes do incêndio, ela deixou uma nota que dizia: "Quando eu morrer, não chorem. Sigam a ordem. Se me desobedecerem, o mundo os engolirá. Serei seus olhos desde a cruz." Essa cruz foi a que Marta encontrou no altar, aquela que as crianças chamavam de Mamãe Tomasa. Porque para eles, ela não tinha sido apenas sua avó. Ela tinha sido seu Deus. Os descendentes de Tomasa cresceram como os galhos de uma árvore plantada na escuridão, numa estrutura fechada, onde os laços familiares se entrelaçavam até se tornarem irreconhecíveis, onde uma menina podia ser filha de sua mãe e também de seu avô. Onde os nomes se repetiam: José, Maria, Jesus, Tomasa, como se fossem orações, onde ninguém sabia sua idade exata, pois não havia nem calendários, nem aniversários. Não havia estações. A da chuva, a da fome, a do medo. O isolamento não era apenas físico, era mental, emocional, cultural. E aqueles que nasciam ali não sabiam que existia outra forma de viver. Por isso, quando Rafael escapou, seu maior choque não foi nem o caminho, nem o hospital, nem as luzes. Foi ouvir alguém dizer seu nome completo pela primeira vez. Foi ver uma criança sorrir sem medo. Descobrir que havia rostos diferentes, vozes distintas, um mundo que não o olhava nem com desconfiança, nem com obediência. Mas a sombra de Tomasa permanecia viva. Alguns acreditam que sua influência não terminou com sua morte. Que aqueles que sobreviveram, aqueles que escaparam do fogo, continuam ainda a obedecer às suas regras. Que em algum canto outra casa foi construída. Que outro altar foi erguido. Que a cruz da Mamãe Tomasa ainda está de pé. Em 2019, uma mulher chamada Ermelinda, moradora de um vilarejo próximo, afirmou ter visto uma família caminhando nas colinas com velhas mochilas e os rostos cobertos. Ela disse que as crianças não falavam, que as mulheres andavam sempre atrás do homem e que, ao vê-la, eles pararam como se esperassem uma ordem. A polícia foi ao local, mas não encontrou nada. Ermelinda insistiu. Ela disse que não eram camponeses comuns. Que havia algo em seus olhares que a fez tremer. Que uma das crianças tinha o mesmo rosto que a criança da fotografia da reportagem de Beltrán. Nesse mesmo ano,
Outro testemunho chegou ao correio de Marta. Uma carta sem assinatura, escrita com uma caligrafia trêmula, que dizia: ela não está morta. Ela vive em cada um daqueles que repetem o seu nome. Ela vive em mim, e quando me chamarem voltarei à ordem. Ninguém sabia de onde vinha, mas o envelope estava selado com terra e um pequeno ramo de arruda seca, uma quantidade que Dona Hermia, a avó de Tomasa, usava nos seus rituais. Muitos acreditam que o caso deve ser esquecido, que remexer nisso só traz dor, que abrir essa porta é convidar uma história que preferimos não ver. Mas para outros, como Marta e como Beltrém, como aqueles que ainda esperam encontrar as crianças desaparecidas, que ontem é permitir que o ciclo se repita. Porque se esta história demonstrou algo, é que o horror nem sempre grita. Às vezes ele reza. Muito tempo depois que a história do clã do Carrizal se desvaneceu nas cinzas da sua própria casa, no eco de um testemunho isolado e na única fotografia existente, algo inesperado chegou às mãos de Beltrán. Foi uma mulher que bateu à porta do seu pequeno escritório em Jalapa, vestida com um rebozo gasto, com os cabelos presos, com as mãos trêmulas. Ela não quis dizer o seu nome completo, apenas se apresentou como Clara. Ela tinha lido a reportagem há muito tempo, mas não tinha tido a coragem de falar até aquele dia. A sua voz, embora abafada, carregava uma firmeza contida. Quando Beltrán lhe perguntou se ela tinha uma ligação com a família do Carrizal, ela simplesmente respondeu: fui criada por Tomasa. Beltrán, acostumado a exageros e falsas testemunhas, olhou para ela com ceticismo. Mas algo na forma como ela evitava o seu olhar, nos silêncios prolongados, na maneira de segurar a barra da sua saia com os dedos crispados, disse-lhe que ela não era mais uma mulher. Clara não fazia parte diretamente do clã incestuoso, mas as suas palavras revelaram uma verdade mais ampla: que a semente que Tomasa tinha plantado não tinha germinado num único terreno. Segundo ela, durante vários anos, Tomasa acolheu raparigas órfãs das aldeias vizinhas. Ela chamava-lhes as protegidas e dizia que com ela a vontade divina se cumpria. Ela ensinava-as a limpar, a rezar, a servir, mas ela também as ensinava a calar-se. Clara tinha 11 anos quando foi levada para o rancho. A sua mãe tinha morrido ao dar à luz o seu último irmão, e o seu pai, incapaz de a criar, confiou-a a uma mulher que disse poder dar-lhe uma educação. Tomasa recebeu-a com um sorriso seco e um caderno em branco. Aqui aprenderás tudo o que precisas para ser uma verdadeira mulher, disse-lhe ela. Porque o que Clara aprendeu naquele lugar não tinha nada a ver com letras nem números. Ela aprendeu a temer a escuridão, a obedecer sem compreender, a aceitar carícias que doíam, mas que ninguém questionava. Ela aprendeu a ver outras raparigas a chorar em silêncio e a rezar não pela salvação, mas para não ser a próxima. Durante 2 anos, ela viveu com Tomasa. Às vezes, ela via Eusébio, mas ele não falava com ela, nem as outras crianças também. Elas moviam-se como sombras, sempre vigiadas. Tomasa era o centro de tudo. Eles oravam à volta dela, só comiam quando ela ordenava, e dormiam em fila, num quarto sem janelas. As regras eram simples: não fazer perguntas, não chorar, não falar sobre o que estava só a acontecer. Clara compreendia que algo não estava bem, mas não sabia como expressá-lo. Era como se o mundo inteiro se tivesse reduzido àquela casa, àquela cruz na parede, àquela floresta que dizia que o pecado habitava a desobediência. Um dia, uma das meninas adoeceu. Tinha febre, convulsões,
Tomasa obrigou-a a beber um chá espesso com folhas que ela colhia na montanha. Ela disse que era uma prova, que se ela sobrevivesse, era porque Deus a tinha escolhido. A menina morreu na manhã seguinte, enrolada numa manta, com os olhos abertos. Tomasa ordenou que a enterrassem atrás da casa. Ninguém chorou, ninguém ousou. Só Clara, em silêncio, começou a planear a sua fuga. Uma noite, ela fingiu dormir. E quando ouviu os roncos de uma das mulheres idosas, saiu descalça. Atravessou a cerca de arame e correu até que os seus pés se quebrassem contra as pedras. Ela foi encontrada por um grupo de camponeses que a levaram à aldeia mais próxima. Ela nunca mais falou do assunto. Nem mesmo quando se casou. Nem quando teve filhos. Mas ela nunca esqueceu a voz de Tomasa, nem o rosto da menina morta. O seu testemunho reativou o caso. Ele transcreveu uma segunda crônica, intitulada As Meninas da Cruz, onde expôs, sem dar detalhes que violariam a sua privacidade, a história de Clara. Ele incluiu citações textuais das suas memórias, fragmentos das orações que elas repetiam e descrições assustadoras do tratamento que recebiam. O artigo provocou uma reação limitada, mas poderosa. Uma organização internacional dos direitos humanos interessou-se pelo caso e enviou observadores para a zona. Eles visitaram os habitantes, os médicos rurais, os padres. Todos sabiam algo. Ninguém o dizia abertamente. Um velho, proprietário de uma loja, confessou que tinha vendido uma vez 5 pares de sandálias idênticas a uma mulher que cobria o rosto com um véu branco. Outro disse que, numa noite sem lua, viu uma fila de silhuetas a caminhar em silêncio ao longo do cume da colina, todas de mãos dadas. Um polícia reformado afirmou que, há anos, enquanto patrulhava os caminhos rurais, tinha ouvido gritos abafados perto do rio, mas que lhe tinha sido proibido investigar. À medida que esses relatos surgiam, tornava-se evidente que o silêncio não se devia à ignorância, mas ao medo. Medo do que sabiam, medo do que podia voltar. Marta, por seu lado, começou a receber mais cartas. Uma chegou sem remetente, com uma frase escrita em tinta vermelha. O sangue não se apaga com o fogo. Outra, com letras deformadas, dizia: Não estamos sozinhos. Mãe vigia-nos desde as raízes. Eram sinais de que o círculo continuava a girar, que os ensinamentos de Tomasa não se tinham extinguido com a sua morte. Alguns suspeitavam que novos grupos familiares seguiam as suas regras em comunidades ainda mais isoladas, que se tinham dispersado, mas que o dogma sobrevivia em cadernos, em orações, em rituais domésticos que ninguém ousava honrar. Foi então que Beltrán propôs uma hipótese inquietante. E se Tomasa não fosse um caso isolado? Se a sua forma de ver o mundo não tivesse nascido apenas da loucura ou da religião mal interpretada, mas de uma tradição não escrita, que se repetia em silêncio em outras regiões do país. Histórias de famílias que não deixam as suas filhas estudar, que expulsam os primos como norma, que vivem à margem de toda a lei. Histórias de linhagens escondidas, protegidas pela indiferença das autoridades e pelo respeito mal compreendido da vida privada rural. O que mais perturbava Marta não era o passado, mas o futuro. Que quanto mais investigavam, mais compreendiam que os sobreviventes do clã de Tomasa poderiam ter reproduzido o modelo. Que Rafael não foi o único a escapar. Que outros, mesmo mais jovens, poderiam estar a criar novas gerações sob a mesma doutrina. E que sem intervenção, sem visibilidade, a história recomeçaria. Mais uma vez com uma casa sem luz. Mais uma vez com uma cruz na parede.
mais uma vez com crianças que não saberão que existe um mundo lá fora, onde o amor não tem de doer e onde o sangue não justifica o silêncio. Na parte seguinte, revelaremos a história de um padre que tentou confrontar Tomasa em vida e as estranhas consequências que ele sofreu depois. Exploraremos também a última pista concreta sobre o paradeiro dos descendentes do clã e o que aconteceu numa aldeia vizinha, onde, disse, uma família chegou sem passado e com regras que ninguém compreendia. A história do clã de Tomasa parecia, à primeira vista, um episódio trágico confinado às montanhas de Veracruz. Um capítulo fechado pelo fogo, selado pelo medo e coberto pela poeira do esquecimento. No entanto, à medida que os fios se desenrolavam, uma figura esquecida começou a emergir entre os relatos, como se a própria história reclamasse o seu nome: o padre Sebastián Medina, pároco de San Felipe de la Sierra por mais de 20 anos. Ninguém tinha mencionado Sebastián nos primeiros relatórios. Nem Rafael, nem Marta, nem mesmo Beltrán, que costumava caçar cada nome como se fosse uma pista. Foi Clara que, ao mencionar as orações que Tomasa lhes ensinava, deixou escapar algo que mudou o rumo da investigação. Ela disse que a senhora falava constantemente daquele padre traidor que quis apagar a luz de Deus. No início, parecia uma figura simbólica, outro inimigo imaginário na doutrina de Tomasa. Mas depois, Beltrán encontrou registros paroquiais de um padre que, no início dos anos 80, denunciou práticas estranhas numa família recém-chegada à sua comunidade. Sebastián Medina era jovem quando chegou a San Felipe. Energético, idealista, crente numa igreja que devia estar próxima dos esquecidos. A sua paróquia era pequena, com um telhado de zinco e bancos sem encosto. Em breve, tornou-se uma figura amada entre os camponeses. Ele pensava sem olhar para as horas, partilhava o pouco pão que tinha e abençoava com uma mão firme e um sorriso sereno. Foi durante uma de suas turnês pelas estradas de terra que ele ouviu pela primeira vez falar da família da colina, pessoas estranhas que nunca desciam, que não iam à missa, que não enviavam as crianças à escola e que diziam... Alguns viviam como se fossem um só. Impulsionado pela preocupação pastoral, Sebastián decidiu subir a colina uma manhã. Ele encontrou uma casa de madeira quase fundida com a paisagem. Ele bateu na porta, sem resposta. Ele orou em voz alta, deixou uma imagem da Virgem e partiu. Alguns dias depois, ele encontrou essa mesma imagem quebrada nas escadas de sua igreja. Era um sinal. Um aviso. Mas ele voltou. Desta vez, ele foi recebido por Tomasa. De acordo com suas anotações pessoais, encontradas por Beltrán anos depois em um arquivo paroquial esquecido, Sebastián descreveu Tomasa como uma mulher de olhar afiado, daquelas que não pedem permissão nem oferecem explicações. Ela falava com firmeza, citando passagens da Bíblia, mas com interpretações distorcidas. Ela disse que sua família já tinha sua própria fé e que eles não precisavam de mais salvação do que aquela que ela lhes ensinava. Quando ele perguntou a ela sobre as crianças, Tomasa sorriu e respondeu: "Aqueles que são puros não precisam do batismo do mundo." Essa frase ficou gravada em Sebastián. Ele tentou denunciar, mas se deparou com portas fechadas. O comissário Rigidal disse-lhe que essa família não incomodava ninguém, que não valia a pena fazer barulho. O bispo sugeriu-lhe prudência, que ele não se intrometesse no que não entendia. Foi então que os incidentes começaram. Alguém escreveu com carvão nas paredes da igreja: "Seus olhos estão cegos." Uma manhã, ele encontrou uma galinha morta pendurada na porta da sacristia.
uma criança que ajudava na igreja, desapareceu por 3 dias. Quando ele voltou, não disse uma palavra. Ele apenas chorava. Sebastião desmoronou. Ele parou de pregar com a mesma força. Sua saúde piorou. Finalmente, ele pediu sua transferência. Disse que ele partiu sem se despedir. Que ele deixou apenas uma carta no altar, onde pedia perdão por não ter feito mais. Ninguém mais ouviu falar dele. Seu substituto nunca mencionou o assunto. Mas as consequências de sua tentativa permaneceram na memória da aldeia. Alguns dizem que, desde então, as missas se tornaram mais frias, que os sinos soavam com eco-eco, como se algo invisível tivesse se instalado na comunidade. E cada vez que alguém perguntava sobre a família da colina, o silêncio caía como um pesado véu. Décadas depois, um novo rumor chegou aos ouvidos de Beltrán. Em uma pequena aldeia a 100 quilômetros de Carrizal, uma família inteira havia chegado sem documentos, sem história, sem sotaque claro. Eles diziam se chamar Sória, mas ninguém se lembrava de tê-los visto antes. Eles viviam em uma casa na beira do monte, sempre fechada, sem janelas visíveis. Eles tinham 5 filhos, todos de idades próximas, todos com rostos semelhantes, todos com a mesma maneira de olhar, sem piscar, como se algo dentro deles tivesse se quebrado e nunca tivesse sido reparado. Uma professora local, intrigada com o comportamento das crianças, elas não falavam, não sorriam, não reagiam aos estímulos normais, tentou falar com os pais. A mulher, chamada Margarita, foi brusca, evasiva. Ela disse que eles não confiavam nas escolas, que elas ensinavam o pecado, a desordem, as ideias modernas. Quando a professora insistiu, eles responderam: "Nossos filhos já têm a sua cruz. Eles não precisam de outra." A linguagem disparou os alarmes de Beltrán. Era quase idêntico ao usado por Tomasa nos seus cadernos. Ele contactou a professora, que lhe enviou desenhos feitos por uma das crianças. Figuras retorcidas, círculos concêntricos, uma mulher no centro com uma coroa de espinhos e crianças aos seus pés. Na parte inferior, uma frase em letras invertidas: "Ela vive em nós." Com esta pista, Beltrán viajou para a aldeia, fingindo ser jornalista turístico, para se aproximar da casa e tirar uma foto de longe. Nela, distinguia-se um homem de costas, alto, magro, com cabelos longos e roupas velhas. À sua frente, uma menina sentada numa pedra, com uma boneca de pano. Ao observar o rosto da menina, ele sentiu um arrepio. Ela era idêntica a uma das meninas que apareciam na foto original do clã. Não podia ser a mesma, mas podia ser a sua filha, a sua sobrinha ou a sua neta. Ele tentou obter mais provas, mas foi interceptado por 2 homens que lhe exigiram que partisse. Eles disseram que ele não era bem-vindo, que não havia nada para ver. Naquela noite no seu hotel, ele encontrou uma nota debaixo da porta: "Não continue a procurar." A linhagem já se fechou. Beltrán regressou a Jalapa com mais perguntas do que respostas. Marta, ao ver a foto, desfez-se em lágrimas. Ela disse que aquela menina tinha os mesmos olhos que Mateu, a criança que a tinha ensinado a desenhar. Ambos sabiam que tinham encontrado um novo nó da mesma árvore. Que a doutrina de Tomasa, apesar dos anos e do fogo, permanecia viva, alimentando-se do silêncio, crescendo na escuridão. O ciclo parecia fechar-se, e, no entanto, no fundo, ninguém podia afirmar com certeza onde terminava. A história de Tomasa, da sua família, dos seus descendentes, não era uma linha reta nem um arquivo que pudesse ser classificado e arquivado. Era uma ferida aberta, viva,
que atravessava gerações, aldeias inteiras, silêncios partilhados. E quando tudo parecia ter se perdido na névoa do inexplicável, uma última voz apareceu. Não uma denúncia, não uma fotografia, mas um testemunho que chegou em forma de carta escrita à mão, com tinta azul e linhas cuidadas. Assinada simplesmente N. Beltrán recebeu-a uma manhã, entre faturas a pagar e revistas esquecidas. No início, ele pensou que era mais uma das muitas histórias fictícias que circulavam após cada publicação. Mas ao começar a ler, ele soube que aquilo não era ficção. A carta não era nem grandiloquente, nem procurava o protagonismo. Era uma confissão. Uma história contada da beira da cama, com a voz implorante daquela que nunca aprendeu a gritar. N contava que tinha sido criada numa família onde o silêncio era lei e o mundo exterior um pecado. Ela dizia que a sua mãe a tinha tido sem saber quem era o seu pai, porque a sua mãe também tinha nascido assim. Na sua casa não havia espelhos, nem nomes completos, nem histórias. Apenas ordens, repetições, refeições sem palavras, castigos sem explicações. Ela aprendeu a rezar antes de falar. E disseram-lhe que Deus vivia no retrato de uma mulher com um olhar severo, que não estava na igreja, mas na parede do seu quarto. Essa mulher, dizia a carta, chamava-se Tomasa. Ela nunca a conheceu, mas chamava-lhe Nabuela. Era uma presença constante, uma figura que aparecia nas histórias que contavam à noite, nas orações antes de dormir, nas regras que nunca eram explicadas, apenas repetidas. A avó protege-nos da montanha, diziam-lhe. A avó sabe quando pecamos. A avó castiga com o sangue. N cresceu com o medo de uma mulher morta. Uma mulher que, segundo a sua família, tinha sacrificado tudo para que não fossem contaminados pelo mundo, que lhes tinha deixado uma herança, uma estrutura. Mas um dia, algo mudou. N descobriu, por acidente, um caderno escondido atrás de uma tábua solta na parede. Não era um livro de orações. Era um diário íntimo, ou algo semelhante. Escrito por uma menina que falava da mesma casa, dos mesmos nomes, mas com outra voz. Uma voz quebrada, desesperada. Essa menina descreveu o que significava dormir todas as noites temendo o pai, como era sentir-se suja por dentro sem entender porquê. Ela dizia que sonhava em ter um nome, em ir até a escola, em ver uma igreja de verdade. Essa menina tinha vivido décadas antes. E ela compreendeu então que nada do que a rodeava era sagrado. Que ela não era uma eleita, nem uma protegida, mas a continuação de uma cadeia de sofrimento que começava bem antes do seu nascimento. Naquela noite, pela primeira vez, ela orou a outro Deus. Não o da cruz na parede, mas aquele que ela imaginava existir lá fora, no verdadeiro céu, além da montanha. Ela pediu-lhe uma única coisa: poder um dia ver o mar. A carta terminava assim: não sei se um dia sairei daqui. Talvez já seja tarde demais. Se esta carta chegar a alguém, se alguém ler as minhas palavras, então a avó já não controla tudo. Porque falar é começar a quebrar a corrente. Porque se alguém lá fora me escuta, então não estou sozinha. Beltrán publicou a carta completa, sem edição, numa plataforma digital de acesso livre. Marta leu-a em voz alta perante o seu grupo de oração. Alguns choraram, outros mantiveram o silêncio, mas ninguém disse mais que era apenas uma história. Que nessas linhas havia algo mais do que dor. Havia uma semente, uma fenda na parede. Hoje, o terreno onde outrora se encontrava a casa do clã do Rousseau está coberto de ervas daninhas. A cruz de madeira foi retirada e os caminhos que lá levavam, apagados pelo tempo,
Mas ainda há aqueles que caminham por essas terras em busca de respostas. Voluntários, jornalistas, médicos, mulheres que sabem que todos os pecados não deixam marcas visíveis. Que há dores que só se compreendem quando se escuta realmente. Marta ainda está viva. Ela passa os seus dias a escrever cartas para crianças que não têm família. Ela diz que é a sua forma de curar o que não pôde salvar. Beltrame continua a investigar. Ele recebe ameaças, zombarias, silêncios, mas também recebe cartas como a de vozes que começam a falar, a contar, a abrir as janelas de casas onde só havia escuridão. E tu, que vês este vídeo, que chegaste até aqui, tens agora também uma responsabilidade. Porque não basta indignar-se. É necessário recordar. É necessário falar. Partilhar estas histórias não é apenas um ato de empatia, é um ato de justiça. Para que a dor não se repita. Para que nenhuma criança volte a ficar sem nome, sem liberdade, sem futuro. Se esta história te tocou de alguma forma, convido-te a subscrever o México Proibido. E damos voz ao que outros preferem calar. Deixa-nos a tua opinião nos comentários. E se desejares, deixa também uma oração. Porque há feridas que só Deus pode fechar, mas há silêncios que só nós podemos quebrar. Vemo-nos no próximo caso, e que a verdade, mesmo que seja desconfortável, nunca mais se esconda.